Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Tiago Bernardo Fernandes Faria. Toda primeira segunda-feira do mês, ele vai escrever o nosso devocional. Ele é mestre em teologia, administrador, teólogo e escritor, fundador do Ministério Equipar. Ele é líder global das cidades estratégicas de missões mundiais e ele é de Indaiatuba, São Paulo. E ele escreveu um texto chamado Deus não conserta semáforos. Interessante, né, esse nome? Bom, então, toda primeira segunda-feira de cada mês a gente vai chamar de Amor em Ação. E o irmão Tiago Bernardo escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. Para quê? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Então, irmãos, não fui eu quem escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Tiago Bernardo, vocês sabem. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Então, eu deixo sempre claro que eu não tenho nenhuma formação teológica e tudo que eu falo vai do meu coração. Então, que vocês também possam aí pegar seu texto bíblico. Vocês sabem que este ano eu estou lendo a Bíblia através da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mas você pega aí a sua tradução e vamos ler juntinhos Gênesis 2. E em Gênesis 2, a gente vai encontrar uma mensagem profunda sobre responsabilidade e cuidado. O texto vai mostrar pra gente que Deus coloca o ser humano no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Então, esse versículo 15... O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É um versículo central porque vai revelar que a nossa missão não é apenas usufruir da criação, mas assumir um papel ativo de cuidado e preservação. Quais são as reflexões principais desse texto? Bom, cuidado com a criação, cuidado com as pessoas e o chamado à responsabilidade. Cuidado com a criação. O jardim simboliza toda a criação. Cultivar e guardar significa desenvolver, proteger e manter o equilíbrio da vida. Isso nos chama uma postura de respeito ecológico e responsabilidade ambiental. Cuidado com as pessoas. O capítulo 2 também fala da criação da mulher e da relação e da parceria entre homem e mulher. Isso vai mostrar que o cuidado não é só com a natureza, mas também com o próximo. Viver em comunhão, apoiar e proteger uns aos outros. Chamada à responsabilidade. O ser humano é colocado como guardião, não como dono absoluto de tudo. Não. Ele é guardião. Isso lembra a gente o quê? Que a nossa autoridade sobre a criação é limitada e deve ser exercida com amor e responsabilidade. E qual é a dimensão espiritual disso tudo? O cuidado da criação e das pessoas é parte da espiritualidade. É uma forma de honrar a Deus que nos confiou esse papel. Qual que é a aplicação que a gente pode dar para os dias de hoje? Respeitar e proteger o meio ambiente, evitando o quê? Desperdícios e promovendo o quê? A sustentabilidade. Assumir a responsabilidade nas relações humanas, cuidando dos mais vulneráveis e promovendo a justiça. Reconhecer que o cuidado é um ato de adoração. Ao cuidar da criação e das pessoas, a gente reflete o caráter de Deus. Então, se a gente pensar bem, Gênesis 2 nos convida a viver como uns jardineiros da vida, cultivando o que é bom e guardando o que é precioso. E eu gostaria de lembrar vocês assim, então quando eu fiz chamei atenção para o mês de janeiro, para a conscientização da saúde mental, que eu me vesti de branco, o que eu queria mostrar para vocês? Que as coisas não são separadas, né? Como a gente vai ver aqui em Gênesis 2. A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar do nosso planeta, nós precisamos cuidar de tudo. Então, os meses das conscientizações
para prevenirmos as doenças e para apoiarmos aqueles que lutam por ela, para a cura delas, são importantes também, né? Porque aí a pessoa pode falar, mas o que tem a ver a Bíblia com conscientização do mês de janeiro branco? Tem tudo a ver, porque Deus cuida de nós. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional, nos ensine o que precisamos aprender. Ó Jesus, muito obrigada porque estamos aqui, temos liberdade de expressão, temos liberdade para ler a Bíblia e podemos orar. Muito obrigada, Senhor, que Tu possas estar conosco, nos ensinando o que precisamos aprender para praticar. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então antes de nós começarmos a nossa leitura de Gênesis 2, eu quero pedir para vocês que se não se inscreveram no canal que o façam. Quero pedir que vocês compartilhem a mensagem para que outras pessoas como nós também tenham o privilégio de fazer o devocional e aprender mais de Deus, tá bom? Bom, então eu vou ler Gênesis 2. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que é neles. Então, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o universo e a raça humana, né? No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou para um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que saindo dali se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também é um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, e ele dá volta por toda a região do Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa ao leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Bom, então o texto tem um nome muito engraçadinho que se chama Deus não conserta semáforos. Olha que interessante esse nome, né, irmãos? Deus não conserta semáforos. Bom, então o versículo escolhido é o 15, né? Que diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aí o irmão Tiago Bernardo fala que quando o filhinho dele tinha 4 anos, ele estava muito interessado em saber o que Deus fazia, o que Deus consertava. Ele estava curiosíssimo. E qual era a parte dos humanos?
Um dia ele viu um semáforo, um farol, né, de rua, um semáforo quebrado na rua, porque aqui em São Paulo a gente fala semáforo, né? E perguntou: Deus conserta semáforos? Aí ele respondeu que não, né? Que o conserto dos semáforos era uma responsabilidade dos seres humanos, dos homens, mas que Deus é quem nos dava a capacidade e inteligência para fazer esse conserto. Mas depois que ele respondeu, o irmão Tiago Bernardo pensou assim: poxa vida, será que Deus não conserta semáforos? Qual a minha responsabilidade? Ou qual é a responsabilidade de Deus no cuidado com as coisas da terra? Tudo é do Senhor. Tudo que tem aqui é do Senhor. E Ele tem poder de fazer qualquer coisa. Tudo Ele pode fazer. Mas se cada um de nós não assumirmos o nosso papel no cuidado das pessoas e da criação, a gente não vai ter cooperado com a missão de Deus. Então, qual é o nosso papel? É cultivar e guardar o jardim. O papel da vida da gente é compartilhar do amor do Pai com as pessoas ao nosso redor. Não é uma obrigação, mas é uma experiência maravilhosa de a gente poder ajudar Deus, cooperar com Deus, olha que chique, para a restauração da criação. Então, cada atitude que nós temos em relação à criação e ao outro, sem estarmos conscientizados com cuidado, a gente está desagradando a Deus. Então, é um privilégio para nós podermos olhar para tudo que está ao nosso redor e dizer: pode deixar comigo, Deus, eu vou consertar o semáforo. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Conectados à Trindade, temos a incrível possibilidade de cooperar com a missão de Deus aqui na Terra. É isso aí. Bom, agora eu vou terminar. Eu termino aqui sempre deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que temos um versículo para decorar esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou me despedir e me despeço com a frase do reverendo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda.